Obrigado por estarem prestigiando essa palestra, também quem está online, sejam bem-vindos. Hoje falaremos um pouco sobre observabilidade com ferramentas open source, voltadas especificamente para clusters Kubernetes, né? Então, quem sou eu? Meu nome é Giovanni Batista, atuo na área de tecnologia há 12 anos. Hoje, atualmente, eu trabalho na For Linux, uma empresa de consultoria em TI e treinamentos com ferramentas open source. Trabalho como analista de infraestrutura, sou especialista em continuous monitoring, trabalho com as ferramentas de monitoramento e principalmente observabilidade. Sou um pouco gamer, nada profissional, apenas para desestressar, mas isso é mentira, que eu duvido quem é gamer e desestressa com o jogo. Quem desestressar com o jogo, levante a mão. Tá vendo? Não conheço ninguém. É impossível, é impossível. E como todo colaborador de TI, adorador de café. Quem é de TI não gosta de café, por favor, não me diga, não quero ser amigo, tá? Porque é impossível, né, pessoal? Trago aqui para vocês, escaneie, tá? Nós da For Linux, à tarde, às 18 horas, você que está online também, escaneie esse QR Code. Nós vamos sortear alguns brindes, sortearemos mochila, sortearemos um Tux, famoso Tux, o pinguinzinho da For Linux, tá? E também da comunidade Linux. Tudo certo? Escaneado? Tudo beleza? Outro scanner para vocês fazerem, que vai ser muito bacana, tá? Esse é o link do repositório. Que repositório é esse, Giovanni? Esse repositório contém todos os softwares que nós vamos verificar no final da palestra do nosso laboratório de observabilidade nos clusters. Então, aqui nós vamos ter o deploy de todas as aplicações utilizadas para a observabilidade em clusters Kubernetes. Giovanni, mas quais clusters Kubernetes? Qualquer um. GKE, EKS, Kubernetes On-Premises. Ah, Giovanni, eu quero fazer um teste com Minikube. Eu posso fazer? Com certeza você pode. Então, escaneia aí. Vai estar todas as instruções de instalação lá. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. O que vamos ver nessa palestra aqui hoje sobre observabilidade? Nós vamos ver conceito de observabilidade, o que é observabilidade, como que eu implemento isso, o que é isso, é de comer, de passar no cabelo, o que é a utilização. Vamos falar um pouco sobre monitoramento contínuo, ou seja, continuous monitoring. Vamos falar de ferramentas open source para implantação de observabilidade e no final mostrarei para vocês um pouco um laboratório de monitoramento de observabilidade na prática utilizando o GKE, que é o clusters, o serviço de Kubernetes da Google Cloud. Beleza? Vamos lá. Rudolf E. Kalman, ele falou o seguinte: dizemos que o sistema é observável se for possível determinar o estado inicial a partir da observação da saída conhecida. É completa se ele ocorre em todo o intervalo de tempo. Por que, Giovanni, você trouxe essa mensagem? Rudolf E. Kalman foi um excelente matemático, né? Então, o que tem a ver matemática com o conceito de observabilidade? Vamos lá. Lá em 1960, Kalman, escrevendo sobre a teoria de controle para sistemas aéreos, ele citou pela primeira vez sobre observabilidade. Então, a partir daí, trouxemos o conceito de observabilidade para dentro de tecnologia. Então, observabilidade de tecnologia, Giovanni, aquilo lá? Não, nem tanto aquilo lá. Hoje não há um conceito formado em tecnologia sobre observabilidade. Mas eu posso falar para vocês que é o seguinte: observabilidade em tecnologia eu tenho o meu sistema, eu desenvolvi o sistema, pode ser, eu desenvolvo o meu sistema, eu tenho a minha infraestrutura, eu tenho a minha aplicação separada, eu sei que aquilo que eu desenvolvi, como ele funciona e o que eu espero ele me der o retorno. Então, esse processo de execução do início, meio e fim, tendo todas as partes
detalhada, isso é observabilidade. Ou seja, eu sei como ela começa, eu sei como ela se desenvolve e eu sei como ela termina. Então, isso é um conceito de observabilidade. Então, Giovanni, observabilidade é só eu pegar e saber como aquilo lá funciona? Não. Até porque, muitas das vezes, a forma como se descreve ou como se decompõe aquela aplicação, o funcionamento, nem sempre é visual. Eu tenho chamadas de funções, eu tenho chamadas de API, eu consumo uma API de outro sistema, isso não é visual. Então, o conceito da observabilidade, para você falar assim, olha, eu tenho observabilidade no meu ambiente, eu não basta ter só conceito. Eu preciso ter ferramentas ou auxiliadores para que essa observabilidade seja implementada. Não há observabilidade em um ambiente se não houver os 3 pilares fundamentais para isso. Quais são? Logs, métricas e tracing. Ou seja, logs, o comportamento ou a saída do comportamento daquela aplicação enquanto execução. Métricas. O que é métricas? É o quantitativo daquela execução. Normalmente as métricas vai trazer valores, números de recursos, números de consumo, por exemplo. Eu quero saber quantas requisições foram feitas na minha aplicação. Eu quero saber quantas conexões foram realizadas por aquela API no meu banco de dados. Então são números, isso são métricas quantitativos. E tracing. O tracing aqui eu posso exemplificar para vocês hoje uma tecnologia que é muito difundida e está crescendo exponencialmente para aplicações, que é o APM. O APM ele vai trazer para vocês o comportamento da sua aplicação nas minúcias de utilização. Como assim, Giovanni? Se você tem uma aplicação web, quanto tempo essa aplicação está levando para poder carregar uma API num determinado browser? Quanto tempo a experiência do meu usuário, quanto tempo que ele leva para consumir, por exemplo, no meio de e-commerce? Quando você seleciona o seu item, ele vai por carrinho de compras, certo? Quanto tempo ele está levando entre o carrinho de compras, a finalização do pedido, e essa finalização do pedido, que quase sempre tem consumo de API bancária, seja para validar processos de crédito, seja para criar componentes de um boleto bancário. E esse tempo, vocês concordam comigo que quanto mais demorado, a chance de ter erros de timeout ou o próprio usuário falar assim, poxa, perdi a paciência, não vou comprar mais, é grande, não é? Então, essas métricas é também muito importante. E onde que veio a questão de por que eu preciso disso para o meu negócio? Não é só TI mais hoje. Hoje, antigamente, vamos falar de antigamente, 10 anos atrás, não tão antigamente. Meu filho tem 9, então, ou seja, não é tão antes. Nós tínhamos sistemas monolíticos, às vezes rodando on-premises ali. Então, o seguinte, qual que era a nossa experiência? O meu cliente interno acessou. Fulano, caiu. Opa, então deixa eu ver. Hoje não. Hoje nós temos a obrigação de ter escalabilidade e o principal, autodisponibilidade. Hoje eu não posso me dar ao luxo da minha aplicação parar e alguém for lá e me avisar, parou. Hoje eu não posso. Hoje eu tenho sistemas distribuídos, utilizando microserviços. E é onde que nós vamos entrar hoje, nessa questão com essas ferramentas. O monitoramento da sua aplicação, desde o seu deployment, da sua escalabilidade e, quem sabe, verificar o motivo da alocação de recursos quando a sua aplicação não deveria. Giovanni, mas onde que eu posso implementar isso? Kubernetes eu tenho on-premise. Onde que eu posso visualizar isso como regra de negócio? Ou como eu posso falar para o meu diretor que esse tipo de monitoramento vai economizar no final do mês?
Quando eu tenho a escalabilidade dentro de clusters em cloud providers, eu tenho o quê? Custos. Custos de alocação de recursos. Então, se eu coloco que a minha aplicação em horário de pico, ela pode escalar mais 3 pods, 4 pods, ou eu posso falar que o meu clusters, ele pode alocar 2 ou 3 nós a mais de acordo com a demanda, você imagina essa alocação constante. Para você que está ali vendo a sua aplicação funcionar, isso não vai ser visível. Porque normalmente a gente age no caos. A gente age sempre como resposta a um incidente. E escalabilidade não é incidente. Ainda não. Por isso que o conceito de observabilidade, que é o conhecimento do início, meio e fim, é importante. Porque a minha aplicação pode estar escalando recursos desnecessários por conta apenas de quê? De uma consulta que está demorando tempo, está consumindo aquele recurso e ele está escalando. Então, essa é a importância disso. Dentro desse conceito que a gente viu dos 3 pilares, nós possuímos ferramentas open source. O que são ferramentas open source? Ferramentas disponíveis para você pegar, customizar, trabalhar, sem onerações na ferramenta, né? Toda ferramenta precisa, óbvio, de pessoas para estar gerenciando. Então, destaquei as 3 principais ferramentas que nós temos no mercado para a aplicação dessa observabilidade. Nós temos Prometheus, que vai pegar o pilar de métricas. Nós temos o ELK, para pegar o pilar tanto de logs, quanto o de tracing. E o Grafana é a nossa menina dos olhos, as galinhas dos ovos de ouro, que é ela que exibe para a gente a forma visual daqueles dados. É o que a gente apresenta para o nosso comercial, é o que a gente apresenta para os nossos diretores, são os números bonitos, são os painéis, são os gráficos daquilo que a gente observa. Falando um pouco sobre o Prometheus. O Prometheus ele é uma aplicação que utiliza um banco de dados TSDB, ou seja, Time Series Database. A ingestão desses dados sempre vai vir com chave valor do tempo. Então, ou seja, os dados eles vão ser gravados no banco de dados de acordo com o tempo que ele foi gerado. Tá? As coletas de métricas deles sempre será em cima do protocolo HTTP, utilizando o método pull. Então, ou seja, a aplicação vai lá, consulta e grava. Diferente de outras ferramentas, onde que tem agentes, que envia por servidor, o Prometheus não. É algo desenvolvido para aplicação, sobre aplicação. Utiliza uma consulta a essa base de dados específica para ele, que é o PromQL. Tá? Trabalha com qualquer arquitetura de serviço, seja monolítica, seja on-premise, seja cloud, seja clusters, seja até containers individuais. Tá? E possui a configuração estática ou com serviço de descoberta para targets. Esse último item que nós temos nesse gráfico é essencial para trabalhar com cluster Kubernetes. Nativamente, ele descobre aplicações, deployments e adiciona para o seu monitoramento. Então, isso aqui é uma mão na roda para os gestores de ambiente. Tá? Temos também, dentro do Prometheus, a forma como ele trabalha com instrumentadores, instrumentação direto no código. Então, nós temos aqui linguagens já oficiais da ferramenta. Tá? Você pode implementar isso direto na sua aplicação, utilizando Go, Java, Python, Ruby ou Rust. Ou seja, você vai habilitar uma biblioteca, essa biblioteca já vai gerar uma página estática das suas métricas e essas métricas vão ser consultadas direto pelo servidor. Mas, Giovanni, é só isso que eu consigo? Não. É onde que vem agora a terceira parte. O Prometheus, por ser uma ferramenta open source, ele disponibiliza para vocês toda a documentação necessária para você criar o seu exporter, que são os instrumentadores. Mas como assim, Giovanni? Muitas das aplicações, eu não tenho
às vezes, a possibilidade de instrumentá-la. Ou eu tenho alguma aplicação que já está rodando há bastante tempo e eu simplesmente não posso parar, ou eu não tenho como parar aquela aplicação e instrumentar. Então eu posso desenvolver meu instrumentador à parte para coletar e expor essas métricas pelo Prometheus. Tá? Então ele trabalha dessas duas formas. Eu coloquei método hard e método soft, porque justamente por isso, o método hard, você vai ter que codar a sua aplicação. Você vai ter que habilitar, codar, compilar, realizar o deploy para que ela seja monitorada. Ou no método software, a comunidade já possui milhares de exporters, tá? Banco de dados, aplicações, serviços HTTP, serviços de Nginx, banco de dados, mesmo os bancos de dados SQL Server Microsoft, a gente consegue exportadores para isso, tá? ELK. Alguém de vocês já conhece a ELK? Ferramenta, já trabalha? Excelente. Inclusive, nós temos da The Queen em ELK aqui, presente conosco, especialista em Elastic. O ELK ela é uma stack que compõe o Elasticsearch, que é a base de dados, tá? De ingestão dessas informações. O Logstash, que é a pipeline de processamento desses dados que vão ser ingeridos. Podemos dizer, a grosso modo, que ele é um filter de dados. Antes de você armazenar esses dados no Elastic, eu posso utilizar ali o Logstash para fazer os direcionamentos de filtros e utilizar também a pipeline de segregação de logs. Eu posso pegar logs de equipamentos, log de serviços, log de aplicações e log de sistema operacional. É ali que eu posso definir também. E o Kibana é semelhante ao Grafana, que é o visualizador de todos esses dados coletados. O Grafana, vocês já conhecem, já trabalharam com ele, muito bacana também, possui uma infinidade de possibilidades de exibição de dados, de TSDB, a conexões diretas com cloud providers. Por exemplo, você pode utilizar um data source da AWS direto no Grafana. Então, por exemplo, muitos preferem a utilização do CloudWatch para um monitoramento dos serviços. Então, você pode conectar o Grafana direto, certo? E vamos lá. Lembra que no início da palestra eu mostrei para vocês a questão do nosso link de repositório, né? O link do repositório, ele possui deployment de todas as aplicações que a gente vai estar utilizando. Esse repositório, vocês irão ver. Aqui eu tenho o Filebeat, tenho o Grafana, o KubeStateMetrics e o Node Exporter. Lembra da instrumentação de terceira parte? Está aqui, ó. Esses dois exportadores vão realizar o monitoramento dos recursos dos nós e também expor para mim, para o Prometheus, as informações da aplicação Kubernetes e também o deployment do Kubernetes. Recomendo fortemente de vocês estarem fazendo esse laboratório, tá? Até para poder ter uma visão bacana sobre as ferramentas. Tá? Esse laboratório eu utilizei o cluster na GKE. O cluster ele foi criado no modelo standard, não foi criado com o autopilot. Por quê? Por conta que o autopilot ele coloca um pouco mais de complexidade de segurança. Uma das complexidades é a criptografia no namespace kubesystem. Então, apenas para poder simplificar o nosso laboratório, para não utilização de chaves, de autenticação dentro, para acessar o namespace kubesystem, foi utilizado o modelo standard. Tá? Para quem não conhece, essa é a interface do Prometheus. Tá? Toda bonitinha. Deu apenas um erro, porque eu estou sem conexão à internet. Só um momentinho. E dentro dele, nós temos aqui os targets. Detalhe bem importante para quem for realizar o laboratório,
tem um README lá dentro do repositório que explica também, mas o ingress, o objeto ingress de criação do controlador do Nginx, vocês vão só precisar alterar o IP, tá? De que cada cluster vai conseguir pegar um IP válido para si, tá? Então aqui, passando um pouco sobre a questão do método Discovery, eu vou te mostrar quais são os targets que ele já foi adicionado. Nós temos ali no último o Node Exporter e lá no primeiro o Kubestate Metrics. Lembrando, esse monitoramento é somente do cluster, tá? Nós estamos pegando somente informações do cluster. Giovanni, onde que está o serviço de Discovery? Note que isso aqui foi tudo descoberto automaticamente pelo Prometheus. Vocês vão ver que lá no repositório o arquivo prometheus.yaml, que é o arquivo de configuração, eu só passo informações de descoberta. Em nenhum momento eu vou setar individualmente a minha configuração estática, ou seja, o meu target estático. E ele descobriu todos esses itens para a gente. Tá? E esses itens, Giovanni, como que é feito a exposição desses dados? Muito simples. Tanto é que a gente pode pegar aqui, ó. Olha que bonito. É muito fácil eu chegar aqui, ó. Olha lá. Eu quero saber qual que está o consumo de CPU. Olha que bonito. Imagina vocês apresentando isso aqui para o diretor. É uma maravilha. Ele olha assim para mim, beleza. E aí? Lógico que isso aqui a gente não apresenta para pessoas não técnicas. Precisamos de algo mais holístico, que tenha uma visão de um todo e principal. O principal, pessoal, quem é de TI nunca teve essa dificuldade, converter números em imagem. Quem teve essa dificuldade? Eu não tenho, eu nunca tive na minha vida. O que é isso? Eu chegar lá e falar assim, olha, estou tendo 64% aqui de consumo. O cara olha assim para mim. Tá, mas o que é o problema aqui mesmo? Então, a gente precisa transformar esses dados. É onde que nós precisamos do Grafana. O Grafana vai trazer todo aquilo, ele vai consolidar todas essas informações, filtrando para a gente por tempo, por tipo de painel. Esse dashboard aí, ó, ele é referente ao Kubestate Metrics. Uma coisa bem bacana que ele traz para a gente aqui, ó, são as informações de pod. Tá? Uma informação que é muito importante, tá? A menor unidade gerenciável de um cluster Kubernetes não é container, é pod. Vocês não acessam container dentro de clusters Kubernetes, vocês acessam pods, certo? Mas aqui eu consigo, através das minhas ferramentas, saber, por exemplo, a questão de containers. Quantos containers eu tenho no total? Quais que são as requisições de CPU por containers? Eu consigo saber requisições também de memória por container. Eu consigo saber se tem algum problema da minha aplicação naquele pod, se tem algum microserviços que roda separado em um container, se ele está tendo problemas, eu consigo visualizar tudo bonitinho. E, inclusive, mudar status visual. Como assim? Semáforo. Verde, vermelho e amarelo. Tá legal? Verde. Tá ruim? Vermelho. Então, eu consigo fazer tudo dessa forma. E, passando só mais um pouquinho para vocês, a questão do Elastic, onde eu tenho aqui todos os meus logs chegando através do Firebit. Então, deixa eu recarregar ele aqui. Deixa eu selecionar o Firebit. Aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o log. Ele me diz aqui qual que está o agente. Nesse caso, é um dos nós. Tá? Ele me fala qual que é o tipo do container, qual que é a imagem que ele está rodando e o que foi exemplificado para a gente, o que ele foi trago para a gente dentro desse log.
Esse caso, pessoal, nesse laboratório a gente não está utilizando o Logstash, porque é apenas uma ingestão de dados através de logs, tá? Então, vocês vão ver lá que nesse repositório o direcionamento está direto para a minha base de dados do Elasticsearch, e aqui eu tenho essas informações. O que eu posso fazer com essas informações? Dentro do Elastic, dentro da LK, você consegue trabalhar CM, você consegue trabalhar dashboard e eventos correlacionados utilizando somente log, certo? Só para finalizar. E é isso aí, pessoal. Vamos nos conectar. Caso vocês tenham alguma dúvida que a gente não consiga tirar neste momento, esses aqui são os meus canais. Fiquem à vontade, tá? Conheçam nossos cursos da For Linux. Nós estamos com promoções atualmente. Entre em contato com o pessoal. Temos trilhas muito bacana para você que às vezes está tentando decidir por onde começar, como ser DevOps, o que é ser DevOps. Temos também treinamentos de certificação, somos parceiros da LPI, então procurem lá. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Não? Você tem uma pergunta? Valeu. Você indica alguma, tipo, ou você já viu alguma exporter para utilizar com o Prometheus e Grafana nessa questão de monitoração de performance, de pegar transações assim, de aplicação, pegar erro? Tem sim. Igual eu falei, a questão do Prometheus, ele, por ser open source, tem várias comunidades que nos auxiliam nessa questão. Porém, entretanto, todavia, esse tipo de informação, utilizando o Prometheus, você vai ter essas informações de maneiras separadas. Porque eu não tenho um exporter que ele vai te dar apenas informações de APM. Porque, normalmente, os exportadores do Prometheus, ele vai pegar apenas módulos ou linguagens específicas. Então, se eu for fazer um monitoramento daquela minha aplicação, primeiramente eu vou ter que instrumentá-la de uma maneira que o meu exporter possa obter aquelas informações. Então, eu não aconselharia como monitoramento de APM a utilização do Prometheus, apesar de ser possível. A indicação, principalmente da LK, ela possui já módulos específicos para a utilização do APM, tá? Então, é aquela questão, quando algo é desenvolvido específico para aquela função, tende-se a trabalhar melhor para ela. No LK já tem agentes que ele, tipo assim, ele tem que ser iniciado antes de todos os módulos. Antes de todos os módulos da aplicação. E também tem a gama de possibilidades com os agentes, né? É bem maior do que, por exemplo, com Prometheus. Que a gente vai depender exclusivamente da comunidade desenvolver isso para poder pegar. Já do LK, não. O LK já está a empresa ali por trás, realizando toda essa codificação, digamos assim. É isso. Obrigada. Obrigado a você. É isso então, pessoal. Muito obrigado a vocês. Tá? Tenham todos uma boa tarde.